Olá pessoal, um abraço a todos que nos acompanham sempre aqui pela igrejasempolitica.org. Lembrando que o movimento ele se organiza ali no seu pensamento pelo site, lá dentro do site mesmo você vai ter ali as informações doutrinárias do qual o movimento se respalda para tratar o tema igreja e política, ou política e religião, seja como for, ok? Lembrando que ali dentro do site e todos os nossos vídeos, a gente tem exposto e deixado muito claro isso aqui para vocês, que o movimento se respalda em 3 pilares. Primeiro, identificar quem é a autoridade teológica. Segundo, também, a unidade instrumental do padrão do serviço cristão, do que é ser cristão e igreja. E por último, governo eclesiástico, o padrão universal disso, que entendemos que este padrão surge da igreja que Jesus instituiu com homens que ele escolheu a dedo. E a gente vem trabalhando esses princípios hermenêuticos e códigos reguladores e administrativos desse tema. Então é muito importante entrar ali no site, obviamente aprimorar o teu conceito, fazer a revisão disso tudo para chegar a uma conclusão. Então eu vou dar sequência hoje aqui em alguns registros importantes, porque hoje o nosso tema aqui na Igreja Sem Política falamos aqui do pastor político, a história e o uso desse termo, até mesmo desse método de querer colocar a igreja dentro do Estado. Quem que inaugurou esse sistema, esse mecanismo, né? E nós vamos em busca exatamente dessa história, nos aprofundarmos nos dados históricos. Bom, os meus propósitos aqui, inclusive, é abrir a Constituição de 1824, onde revela a atuação da maçonaria pelo protestantismo europeu, francês e inglês, dando início à terceira fase institucional da ordem, que colocaria fim à monarquia e, em nome de uma reforma e de uma nova igreja, implantariam a emancipação maçônica. Isso com doutrinas calvinistas e também reformadoras, inclusive aqui no nosso país, que se registra essa ação revolucionária a partir de 1555, ok? Meus objetivos aqui é provarmos que a iniciativa do protestantismo, até mesmo a presença do protestantismo aqui no nosso país, como no mundo todo, dentro inclusive do cenário político, é um fenômeno maçônico, não evangélico. E está representado pela maçonaria por meio de templos, universidades e escolas que eles abriram e inclusive controlam até o dia de hoje. Ali no Verdade em 10 Minutos eu gravei um vídeo, inclusive, com o título Maçonaria na Reforma Protestante, e aqueles que estão assistindo o vídeo agora, se quiserem passar lá e assistir para poder se aprofundar um pouco mais no que disse lá, porque lá eu detalhei, não vou poder fazer isso hoje, no que na verdade foi a terceira fase da maçonaria, da sua emancipação institucional, que condiz cooperativa para a especulativa, tá bom? Bom, mas aqui eu vou trazer um resumo. Essa terceira fase, para nós podermos chegar à questão do pastor político, o uso desse termo, essa terceira fase é importante por quê? Porque tudo começa ali, organizado por eles, do que seria o protestantismo, que é um mecanismo de emancipação da ordem mundial, como também maçônica. Essa terceira fase da maçonaria, a operativa para a especulativa, tem um argumento institucional. O argumento institucional é o mesmo da reforma, é o mesmo do protestantismo, porque foi criado por eles. A educação formal de qualidade, o manifesto pela criação e manutenção das novas escolas. A razão pela qual eles colocaram fim à era papal. Traz ali 3 pilares importantes dessa educação que eles estavam propondo pelo protestantismo, a maçonaria, a ética profissional, o humanismo político e a educação social. Notem vocês que até hoje é assim, né? Os valores, a ênfase dos valores. Bom, essa terceira fase também, para ajudar vocês, trazem pilares importantes também. É a emancipação institucional maçônica, tá? Pelo protestantismo. A moralidade, a ética e intelectualidade e institucionalidade. A ênfase, ok? Os pilares, que não pode ser confundido com o evangelho. Outro ponto importante também, e mais institucional, que a razão da maçonaria nessa terceira fase, ou seja, trocar a chave, sair do catolicismo para inventar protestantismo. Ela queria dar um início histórico para a maçonaria, que era gerar as instituições maçônicas com regulamentos e também
especificações do direito e do dever maçônico. Eles queriam que um maçom fosse conhecido, mais popular, mais aceito pela sociedade, porque até então eram secretos. Então, por isso, uma história de instituições para a maçonaria que trouxesse regulamentos, como também o direito e o dever do maçom, e usaram como mecanismo a reforma protestante na Europa. A reforma protestante na Europa que emigrou, que se infiltrou para demais Américas. Detalhe importante. Nessa iniciativa revolucionária, a maçonaria criou a Didática Magna, que todos conhecem por Carta Magna. E eu vou enumerar aqui quais seriam as introduções deles quando fossem representar essa ação revolucionária agora pela reforma e pelo protestantismo. A reforma das coisas humanas, o despertar universal, a iluminação universal, a sabedoria universal, a educação universal, a linguagem universal e a reforma universal. Nesse item 7 estariam ali a valorização da família, a busca pela paz, o respeito, a crença, o regime político, a exortação universal, o moralismo. E a igreja e os templos seriam usados para isso. A reforma protestante seria usada para dar à maçonaria o poder mundial. Olha só. Então o calvinismo seria um sistema político e religioso para eles. A maçonaria governaria certa parte da sociedade dentro de um governo eclesial, ok? E a explicação que eu tenho para dar para vocês rápida aqui é exatamente isso. A diferença do que foi o catolicismo para o protestantismo na emancipação maçônica é que pelo catolicismo eles governaram com uma igreja que era Estado. Diríamos que um Estado que era igreja. Tá? A cristianização do Império Romano. Um Estado que é igreja. Agora eles inventaram essa pelo protestantismo, para dar aquele ar de que é uma nova era. Né? Reforma e nova igreja. Eles mudaram a chave. O que eles fizeram? Qual foi o jogo que eles fizeram aí? Eles, ao invés de manterem o Estado como igreja, eles criaram essa ideia de transferir a igreja para o Estado. Então agora a igreja passaria a educar, a formar liderança para também se infiltrar e estar dentro do Estado e representar política. Eles fariam um esquema de transferir gente para lá, ou seja, então a igreja agora vai para o Estado. O Estado não vai ser mais igreja agora. Agora a igreja vai para o Estado. Então quer dizer que a sociedade toda se rendeu a esse palco montado de acreditar que existiu, né, uma reforma, ou então surgiu uma nova era de libertação do poder papal, aquela coisa toda que muita gente no protestantismo até acredita até hoje que isso aconteceu. Mas na verdade é uma troca de cenário e o poder, o gerente do sistema é o mesmo que a gente vem denunciando para vocês, tanto que é verdade que a Agenda de 2030 da ONU, quem está cumprindo é o protestantismo também, além do catolicismo. Tá? Então passariam pelo protestantismo, principalmente pelo calvinismo, a emancipar-se institucionalmente por meio de uma forma de governo eclesial que é o protestantismo. Então, aí firma-se pela confissão de fé Westminster, da qual a presbiteriana se baseia, e passaria a ser formado o primeiro centro de teologia em Genebra, onde seriam preparados esses agentes pastores maçons, que passariam a ir ou viajar ou se infiltrar para países destinados. Escócia, Inglaterra, Alemanha, Itália, Hungria, Polônia, América Latina, e passariam exatamente a se infiltrar em demais países. Lembra que o ponto de partida é o iluminismo, é a França, é tudo aquilo que eu disse a vocês aqui. E aí o esquema estaria montado. Gente preparada por eles, exatamente já com uma carta de princípios a cumprir, de valores a introduzir, que tem como base aqueles três pilares: a ética profissional, o humanismo político e a educação social. De que evangelho não tem nada, mas fica uma coisa muito fácil e perceptível para nós que lemos a palavra de Deus, que conhecemos o que Jesus pregou, para saber identificar exatamente todo esse mecanismo. Tá? Agora, especificamente, no Brasil, que é onde eu vou entrar agora. Então entendam vocês. Tá? Foi gerado um sistema político e religioso pós-monarquia. Esse sistema político e religioso que foi criado pela maçonaria foi determinado pela ordem de que estivesse representado pelo protestantismo, principalmente pelo calvinismo. Agentes maçônicos foram trabalhados
e educados a serem pastores e também educados e orientados a como introduzir esses valores culturais e filosóficos dentro da igreja, ou usando e utilizando templos e igrejas abertos por eles, ok? Então tudo isso se organizou ali pelo iluminismo francês, posteriormente para demais países. Aqui no Brasil, esse sistema político e religioso, sendo representado pelo protestantismo calvinista e também luterano, mas principalmente pelo calvinismo, é desembarcado em 1557 aqui no Brasil, ali no Rio de Janeiro, com mais de 300 tripulantes e agentes para propagar o calvinismo. Eles desembarcam em navios militares que foram enviados pelo rei Henrique II. Os tais missionários da paz, que eram agentes maçônicos e futuros pastores maçons, que passariam exatamente a introduzir o calvinismo aqui nesse país, já tendo passado pelos Estados Unidos. Porque lá dos Estados Unidos eles vêm para a América Latina, ok? E desembarca toda essa porcaria aqui em 1557. Detalhe importante, que agora a gente vai entrar no mérito direto aqui, do pastor político, esse sistema político e religioso que eu estou explicando aqui, tá? A história disso, a origem disso, né? Desse sistema e desse mecanismo, ok? A partir do momento que se desembarca aqui, essa galera toda maçônica para introduzir o calvinismo aqui nesse país, é feita uma constituição, chamada Constituição de 1824, que firma esse protestantismo maçônico, é o eixo, tá? De um catolicismo misturado com protestantismo, para a implementação dessas doutrinas culturais e filosóficas, que eu já citei aqui, inclusive, os seus valores, e seria revelado por grupos religiosos, por um plano missionário, por um sistema político e religioso, ou forma de governo eclesiástico que a maçonaria ajudou a inventar. E detalhe, em 1870, eles se organizam para definir isso, que passariam, além de serem protestantes, uma elite que se tornaria laica. Ou seja, eles defenderiam a divisão da igreja e do Estado, olha só que beleza, ao mesmo tempo que transferindo gente da igreja para o Estado. Então eles seriam uma elite mascarada, né, de protestantismo e catolicismo, como eu estou, na verdade, explicando aqui. É uma forma de governo eclesiástico, é um sistema político e religioso, mas defende um Estado laico. Então, ou seja, eles põem fim ao que era o governo papal, mas iniciam um outro esquema. Eles são contra que o Estado seja igreja, mas são a favor disso, de que a igreja transfira a gente para o Estado. É um esquema desgraçado. Aí, em 1889 a 1890, nessa articulação que a maçonaria estava levando empreitada para lá, de formar um governo republicano, esse decreto de separação da igreja e do Estado, que foi firmado por ela, traz a atividade, a independência do Brasil, tudo isso maçônico, a proclamação da República e a República Velha, a Primeira República. Estas atividades revolucionárias que envolvem independência do Brasil, proclamação da República e República Velha no nosso país, a Primeira República, essa ação revolucionária, ela é advinda de uma condição protestante maçônica, ou seja, a maçonaria articulou o início dessa era política no nosso país e todos aqueles que trabalharam nessa contingência ou nessa empreitada, todos eles eram protestantes e católicos, todos eles eram maçons, todos eles eram essa mistura de organizações ou representações institucionais. Aí vem o detalhe que esse início ou essa mudança de chave de ativação, que é o que na verdade eu estou querendo dizer, se parte do princípio de um iluminismo protestante com base católica, ok? Então a consolidação da república, o início de uma era republicana, que a maçonaria é a gerente e a administradora disso, firma essa ação revolucionária representada por agentes ou por representantes que
se autodenominavam protestantes com base e orientação católica, tá bom? Aí entra o detalhe, o protestantismo passa a ser exatamente o quê? O fiel, né, representante desse protocolo, dessas orientações. Aí, aqui no país, passam a aparecer, historicamente, em 1849 a 1922, registra o primeiro político protestante, que foi Érico Coelho, da Igreja Evangélica Brasileira, a IEB. Posteriormente, a SEB, Confederação Evangélica Brasileira, aí vem gerando e formando mais instituições secretas da maçonaria com agentes deles. Em 1932, aparece também o pastor metodista Guaraci Silveira, que participou da Constituinte de 1932 também. Em 1946 a 1951, entra a fase da metodista, para representar e cumprir esse protocolo. Em 1951 a 1975 entra a presbiteriana, com a mesma ação e também obediência de cumprir o protocolo dos valores, a introdução do calvinismo e tudo mais. Em 1975 a 1987 entra também a fase da Batista, Igreja Batista, e também Brasil para Cristo, e posteriormente aí vai seguindo para demais correntes teológicas e também igrejas. Aí a gente para por aqui, porque se você quiser dar sequência na tua pesquisa, você vai ficar à vontade. Aí entra a questão disso, o uso do termo e o método e o sistema de ser pastor e político, de transferir a igreja para o Estado, com razões e articulações que são inteiramente materialistas. Isso é que eu tenho que voltar a dizer para você aqui, né? Os pilares das razões: ética profissional, humanismo político e educação social. As mesmas razões. O que eu quero dizer, senhores, que está muito claro o seguinte, para nós, que esse sistema protestante, vamos dizer, né? Ou protestantismo, é um mecanismo gerenciado e organizado pela maçonaria, com templos, igrejas e escolas que eles abriram e até o dia de hoje administram, tá? Para uma emancipação particular dessa ordem. É um instrumento de introdução de valores e princípios e costumes e pensamentos que não tem base bíblica, que não tem referência bíblica, é uma mistura de filosofia e Bíblia. E a pergunta que eu te faço aqui agora, aí vem a questão do esqueleto da coisa, né? A gente se depara com essa realidade de que todo o sistema protestante ele está comprometido, que a gente vem descobrindo. Bom, o uso do termo e do sistema do pastor político foi inventado por eles. Todas as demais confissões e igrejas tradicionais surgem desse protestantismo francês e são oriundos dessa iniciativa revolucionária maçônica. Todas as correntes, presbiteriana, batista, metodista, luterana, wesleyana, dispensacionalistas, e todas essas correntes de igrejas e instituições tradicionais, que os primeiros templos foram maçônicos e, obviamente, os primeiros pastores também eram grão-mestres de 33º grau, inclusive a Assembleia de Deus, o Macalão, lembra? Macalão, que era maçom, que tem foto desse cara, inclusive com a roupa da maçonaria. Todas essas igrejas que são oriundas dessa ação revolucionária, ou seja, surgem desse pacote de valores maçônicos e emancipação, assinaram o Pacto de Lausanne de 1974. Que ali também junta-se Roma, CMI e ONU, que ali formam-se as cúpulas intelectuais que também passariam a introduzir novas sensibilizações dentro da igreja, indo contra as igrejas que, na verdade, só se baseiam na palavra de Deus, ou seja, contra aqueles que são radicais, ou seja, aqueles que são ortodoxos à luz da palavra de Deus. E a gente descobre que esse pacto e essa aliança entre Roma e demais protestantismo, essa união de catolicismo e protestantismo em 1970 a 74 no Pacto de Lausanne, também levam essas mesmas confissões, esse mesmo sistema, essas mesmas igrejas, etc, etc, etc. Como se defender de uma coisa como essa? Aí você
descobre que agora que na Agenda de 2030 a ONU se dispõe de uma lista de inúmeras igrejas que se firmaram a cumprir o pacto ou então a Agenda de 2030, que é praticamente uma pauta extremamente anticristã, que eu também venho pesquisando e denunciando no Verdade em 10 Minutos. Não sobra ninguém. Não que eu queira dizer que eu sou melhor do que eles ou estou acima de qualquer pessoa, eu como pastor, ou de repente a igreja da qual eu faço parte. Detalhe, eu não faço parte desse esquema. É isso que me difere o que eu trabalho deles. Se você, obviamente, quer a mesma posição, então faça. Mas quando eu disser que tudo está comprometido, não é que eu sou melhor. É que eu não faço parte desse método, desse sistema e desse princípio. Não faço parte dessa história, não faço parte desse mecanismo. Então como eles vão se defender? Na medida em que eles enfatizam política dentro da igreja, na medida em que eles usam esse método, esse sistema, que a origem, os criadores, os autores, são esses aqui. Como eles vão se defender dizendo que não são maçons? Como é que eles vão se defender dizendo que não está errado por política dentro da igreja? Se quem criou o esquema não foi Jesus, foi a própria maçonaria, caramba. Essa forma de governo eclesiástico, essa forma de sistema político e religioso. Como eles vão se defender? Então é praticamente quase impossível você orientar a gente desse nível. Que não quer abrir a sua mente para pesquisa, que não quer os fatos, que se nega a ouvir os fatos. Porque isso aqui é história, pô. Então a igreja, permitindo política dentro dela, ou sendo transferida para o Estado, ou mandando discípulo para lá, seja como for, ela está assumindo publicamente isso. Ser um templo maçônico, uma instituição inteiramente voltada para emancipar essa ordem mundial, caramba! Se eu aceito esse método, se eu aceito esse sistema, se eu prego e discurso aquelas 3 bases, lembra que 3 não, 4, que inclusive agora recentemente Abel Ferreira da Assembleia de Deus foi lá assinar com o Papa o tratado com o Vaticano e com a ONU, lembra? Né? O humanismo político, o ecumenismo político, o ambientalismo holístico e dentre outros valores que também eu citei no Verdade em 10 Minutos. Então, todas as diretrizes, as mesmas capacidades e instruções que estão na raiz dessa ação revolucionária maçônica. Eles continuam executando o plano e, detalhe, alinhando instituições, organizando isso, uma unidade, uma força-tarefa de contingências de religiões, igrejas e templos e lideranças religiosas para cumprir exatamente isso. O sistema que a maçonaria iniciou pelo protestantismo. O confisco das instituições e da educação religiosa que ela iniciou lá atrás, como foi tratado aqui a vocês nesse propósito. Então, senhores, olha, é deplorável, porque a igreja ela não só fere o evangelho sendo política, como também ela confirma, né, ser um mecanismo de emancipação para a maçonaria, um instrumento dessa agenda globalista e também dessa elite escrota que dará ao anticristo o trono universal, ao déspota, o trono universal. Então, os rastros históricos do aparecimento do protestantismo no nosso país, como também no cenário político, segue a sua pesquisa, pô, vai lá. Inclusive, o que eu falei aqui, eu falei no DVD Maçonaria Evangélica, quando eu tratei exatamente a questão da era republicana e quem foi, o nome do poder, né, que instituiu a era republicana, e ali eu tratei, inclusive a Primeira República é feita de... Todos eles eram maçons. A Constituição, a Carta Magna, toda ela foi escrita pela maçonaria. E disseram o seguinte, que depois que eles criaram a estrutura republicana, eles deixaram a estrutura republicana para que ela governasse pelo povo. Deixaram para o povo. Só foram bons mocinhos para preparar para todo mundo uma estrutura que construísse um mundo melhor. Papo furado. Eles não só controlam a república, como controlam as igrejas. Aí entra o detalhe. Então eu só queria deixar claro para vocês que há 2 fatores, obviamente, que o movimento agora deva se respaldar, a questão do princípio hermenêutico bíblico, que fere inteiramente isso,
uma igreja ser política, ou aqueles que estão dentro dela exercerem como cristãos essa função pública, como também esse detalhe, a insistência desse método, desse sistema de igreja querer ser política, ou mandar político para dentro da igreja, ou discípulo para dentro do Estado, seja como for. Essa insistência instrumentaliza não a emancipação do Evangelho, mas a coroação da ordem mundial, tá bom? Então sigam aí as informações e com certeza você vai encontrar muita coisa, talvez até melhor do que eu. Você vai trabalhar isso. No demais eu fico por aqui, espero no próximo vídeo trazer mais informações para você. Lembre sempre, o Movimento Igreja Sem Política existe para tratar especificamente desse tema. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço a todos.